essa masculinidade do século XIX, ela não ficou no século XIX. Não há transformação no outro que não passe pela nossa transformação. Eu acho que os homens precisam estudar sobre feminismo, sobre lutas antirracistas, inclusive sobre as suas próprias masculinidades. Ainda acredito que humanizar-se é possível. Acredito que ouvir o outro é sempre muito importante para se reconhecer. E assuma o seu ser, assuma a sua sexualidade, assuma a forma de amar que você escolheu. Os homens possam estar na nossa luta, porque essa luta ela é uma luta por bem coletivo. Tudo parte de um equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional. Os homens precisam se responsabilizar mais. Essa alma masculina envolve tudo isso. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à segunda parte do episódio 65 do Alma Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e, junto com os meus parceiros e parceiras, continuamos esse papo incrível com a dupla Júlia Dorrico e Márcia Uaina Cambeba sobre a pluralidade dos povos indígenas e as referências de masculinidades. Respondem uma pergunta do nosso convidado do episódio 7, o escritor e dramaturgo Marcelino Freire, além do nosso quadro Aspas e ótimas dicas do Escuta Aqui. Vem com a gente que esse papo tá incrível. E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, já sabe, dê o play nos nossos episódios no Orelo e participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse orelo.cc/almasculina e saiba mais. E a cada vez que você ouvir nossos episódios pelo Orelo, você nos ajuda a manter o Almasculina no ar. Então, dê o play no Almasculina no Orelo. Nessa primeira parte a gente falou sobre, enfim, foram tantos assuntos que eu não consigo nem nominar, de tantos tópicos importantes a gente tratou nessa primeira parte. Eu queria abrir essa segunda parte com o nosso quadro Aspas. Aspas. O que fazer com o homem na vida que fere, que mata, que faz o que quer? Do encontro entre o índio e o branco, uma coisa não se pode esquecer: das lutas e grandes batalhas para o direito à terra defender. A arma de fogo superou minha flecha, minha nudez se tornou escândalo, minha língua foi mantida no anonimato, mudaram minha vida, destruíram meu chão. Antes, todos viviam unidos, hoje se vive separado. Antes, se fazia o ajuri, hoje é cada um para o seu lado. Antes, a terra era nossa casa, hoje se vive oprimido. Antes era só chegar e morar, hoje o território está dividido. Antes, para celebrar uma graça, fazia-se um grande ritual. Hoje, expulso da minha aldeia, não consigo entender tanto mal. Como estratégia de sobrevivência, em silêncio decidimos ficar. Hoje nos vem a força de nosso direito reclamar, assegurando aos Tanutiura a herança do conhecimento milenar. Mesmo vivendo na cidade, nos unimos por um único ideal, na busca pelo direito de ter nosso território ancestral. O que fazer com o homem na vida que fere, que mata, que faz o que quer? Livro Aia Caquiritama, Eu Moro na Cidade, de Márcia Uaina Cambeba. Quais são suas primeiras referências de masculinidades e o quanto dessas referências que vocês tiveram se diferem dos ditos padrões de masculinidades brancas? Eu acho que tem uma imagem muito forte assim na minha vida, que foi talvez construída durante o meu ensino médio. Isso porque eu sempre fui muito leitora e eu lembro que as obras que pediam para eu ler na escola eram do José de Alencar, do Gonçalves Dias, do autor do Ateneu, que é um homem também, Memórias de um Sargento de Milícia, né? Então, assim, são autores homens. E eu lembro, assim, que... Vou falar do José de Alencar, assim, coitado. Falo mal mesmo. Quando eu era adolescente, eu chorei muito com o Guarani, né? O Guarani é uma obra cativante, é uma obra envolvente, assim. Quando você não tem, talvez, consciência da identidade indígena, você se envolve com essa narrativa. É óbvio que a leitura que eu tenho dela adulta, ela é muito dolorosa para mim. Mas quando eu li essa obra adolescente,
Essa obra, assim, eu chorei com a obra, chorei com o final, assim, né? Com o ruir de um mundo branco. E aí eu reli essa obra adulta, né? E eu achei horrorosa, sabe? E eu fiquei pensando, sério, porque ela é muito violenta, desde o início, assim, da obra, que diz assim, o descobrimento do Brasil. Eu falo, putz, né? Descobrimento de quem, né? Que é um mito, assim, que a gente tem que desconstruir cada vez mais. Eu até gosto de indicar a obra do Espelho Índio. Ele é um psicanalista e ele fala que o primeiro mito que a gente precisa desconstruir no Brasil é que o Brasil foi descoberto, né? E raramente homens pesquisadores brancos falam sobre isso, assim. Então, isso é muito importante. Que essa desconstrução não tem que vir só dos indígenas, né? Mas a própria crítica brasileira, ela também precisa se repensar. Eu cresci com essa obra, tendo o Guarani, tendo os personagens masculinos como referência, o próprio autor como referência, porque ele é, tipo, consagrado nas escolas, né? E até a graduação ele continua consagrado. E como tem sido uma obra, assim, que eu tenho estudado bastante, relido, repensado, tentado descolonizar, né? Esse imaginário que o José de Alencar criou para nós, sobre nós, de uma forma muito negativa, na literatura, o que estudamos no ensino médio tem uma força muito grande sobre a forma como a gente vai se relacionar com os sujeitos étnico-raciais. Eu vejo, assim, que essa masculinidade do século XIX, ela não ficou no século XIX. Pelo contrário, ela tem ecos e consequências diretas hoje, porque elas vivem nesse sistema. Elas são pedidas no vestibular, elas são reinterpretadas constantemente pela academia, pelos institutos de letras, institutos de cultura. Elas têm exposições em museus, instituições, ou seja, essas obras do século XIX, do século XX, elas continuam muito vivas no nosso imaginário. Então, por que a gente não pode apontar para elas e reivindicar mesmo uma crítica étnico-racial, uma crítica de gênero sobre elas, né? E pensar em masculinidades é pensar urgentemente também no contraponto que a gente vai fazer a esses autores, né, esses cânones. A gente tem José de Alencar, de um lado, que escreveu Iracema, né, situada ali naquele território de Poeiras, do povo tabajara. E a gente tem uma autora viva hoje, no século XXI, que é a Aurita Tabajara, que vive lá no território de Poeiras, que faz cordel e grita para o mundo que ela não é Iracema, porque a Iracema é uma imagem genérica da mulher indígena, né, de uma mulher que, para o Brasil poder existir, ela morre. Ela é silenciada, ela é apagada. Essa metáfora de que a gente morreu, né? A gente morreu no imaginário, por isso que os nossos corpos perdem valor. Ela é uma imagem que a gente está tentando, assim, contrapor. Vai, Márcia. Eu gostei muito da Julie trazer essas referências, mas eu trago numa outra linha. Trago meu pai adotivo. Eu lembro das minhas memórias de aldeia, dos anciões nas suas casas, nas portas das casas sentados, e meu pai mandando eu tomar benção e me deixando na casa deles para que eu aprendesse. Cada dia eu estava na casa de um e esse ancião, essa anciã, essa família, né, abraçava, cuidava. Então, me dá essa referência de família, né, de aconchego. E como os indígenas se comportam quando a gente está em coletividade, sabe? Eu vou dar aqui exemplo de Daniel. Daniel, quando a gente vai por aí, ele quer todo mundo. Eu falo para ele que você é galinha, você quer todo mundo debaixo da tua asa. E aí ele tá, onde é que você estava? Onde é que você foi? Onde é que você vai? E ele não faz isso só com as mulheres, ele faz com todo mundo, né? Lembro que uma vez eu estava no Rio, no encontro da Fenilinge. Ai, meu Deus, eu disse pro Tiago Raqui, eu disse, Tiago, eu vou lá na UERJ. Tinha me chamado para fazer... Eu ia receber uma homenagem, era isso. Aí eu disse, vou recitar poesia minha, Tiaguinho, quer ir? Vai, vou contigo. Daqui a pouco o Daniel toca o telefone, onde é que vocês estão? Onde é que o Thiago tá? Eu disse, tem que tomar a benção, né? Ah, o amor, Daniel. Estou dizendo isso para mostrar como é essa relação. Tem essa partilha, esse companheirismo dentro de casa, fora de casa, como família. O meu pai, por exemplo, meu pai é adotivo, quando ele saía para trabalhar, ele já deixava toda a comida pronta. Ele era um excelente cozinheiro, né? Então já ficava o nosso almoço pronto, minha avó levantava, a gente levantava, o café estava na mesa. Eu fui criando essa imagem, você construindo, sabe? De que não é só a mulher que faz o alimento, não é só a mulher que faz o café da manhã,
Não é só a mulher que faz o almoço, mas o homem também, né? Eu via essa relação, sabe? Eu via como isso ia se dando, essa construção. Acho que é o meu terceiro livro que eu falo, é a reedição do segundo, que eu fiz com o Daniel, Instituto UCA, que eu falo da pedagogia do rio, como ele me levava todo dia, e era quase todo dia que ele me levava, raramente os dias que eu estava doente, para ver o rio. E quando a gente chegava lá, se acocava. Eu lembro de uma igreja na qual eu me batizei, São Francisco de Assis, que não existe mais, o barranco levou. Na frente da igreja, cara, tinha um barranco assim, alto, sabe, comprido, que seguia. Ele ficava cocado lá na frente, e o riozão lá na frente, e eu aqui, só de calcinha no cuncom dele, tremendo de frio, e eu não podia reclamar. E quando eu reclamava, ele dizia, faça silêncio, olha o rio. E eu olhava aquele rio, aquela água ia, aquela água vinha, batia, solapava no barranco, que hoje eu sei que banzeira é solapar na linguagem geográfica, né? Falar bonito aqui. Então solapava no barranco e batia nas canoas, e a canoa ia, a canoa vinha. Eu só via isso, e a margem, a floresta do outro lado. E ele ficava atento, como se estivesse fazendo uma oração. E de fato ele estava, né? Porque era uma contemplação orante com a natureza. E quando dava assim 6h30, 7 horas, que o sol já estava bonito, ele descia comigo, que era um barranco íngreme, ele descia comigo e a gente ia tomar banho. Até hoje eu não sei nadar, né? Não sei se foi por conta desse trauma aí, que ele me jogava no rio e dizia, bate o pé, nada, não tem medo não, eu tô aqui, confia no rio. Apesar de confiar no rio, eu nunca aprendi, até hoje não sei, né? Tenho medo, quando eu perco o pé, eu me afogo. Já tentaram nas aldeias os meus alunos me ensinar, mas não deu certo. Adoro o rio. Até me banho nele, mas até onde vai? Até onde vai a terra, até onde eu sinto a terra, sabe? Depois que eu não sinto mais, o negócio pega. Eu sinto isso. Então, essa pedagogia do rio, o meu pai me ensinou. E foi com ele que eu aprendi. E depois a gente subia, ia para casa da minha avó, mãe dele, que já morava na frente, já próximo dali onde a gente estava, e o café já estava pronto, a gente tomava o café, ela me trocava a roupa, e a gente seguia sentindo o cheiro de fumaça, o cheiro de peixe assado. Então, essas memórias, elas ficaram muito presentes na minha vivência. E ele e minha avó me dando todo esse suporte, toda essa formação. Se ele ia para a reunião dos homens, ele me levava, dos indígenas, eu estava presente. Se ela ia para as reuniões, ela me levava. Então, isso foi forjando em mim a pessoa que eu sou hoje, a liderança que eu me tornei, a pessoa com memórias, com história, entendendo o que é um legado, compreendendo essa relação de ser família, de ser pessoa, essa partilha, essa cooperação. E a natureza envolvendo tudo isso, a natureza dentro de tudo isso, não separada de nós. Porque o que a gente estava fazendo ali era um exercício de entendimento de que o rio que corre em mim é o rio que corre lá. E o rio que corre lá corre dentro de mim, porque dentro de mim vai correr um rio de memória, um rio de identidade, um rio de pertencimento, um rio que vai permear toda a minha vida e vai continuar correndo, porque ele não para, ele é cíclico. Como cíclica é a cultura, como cíclica é a vida, né? Depois eu fui para a escola, tive professores excelentes. Foi um professor homem que fez eu me apaixonar por geografia, por exemplo, que me apresentou a geografia de forma apaixonante, e eu dizia para mim, eu quero ser esse professor aí. Eu quero ser que nem esse professor, eu quero ser geógrafa como ele é. Eu dizia para ele, professor, será que um dia você como o senhor? Ele disse, não, você vai ser melhor do que eu. E isso eu trago para mim. Quando um aluno meu pergunta, professora, um dia eu vou dar aula que nem você? Eu falei, claro que não. Eu não estou passando o que eu sei e me esforçando ao máximo para tu ser igual a mim. Tu tens que me superar. Porque eu não estou aqui para ver você se nivelar a mim. Eu quero que você supere. Eu quero olhar de baixo para cima e dizer, eu contribuí com esse saber. Eu contribuí com essa pessoa. Ali tem um pouquinho da Márcia Cambeba, do pouco do que eu sabia e do que eu ensinei. E quando eles passam no doutorado, ou elas passam no doutorado, ou no mestrado, eu vibro, né? Eu já tenho 4 alunos entre mulheres e homens que estão no mestrado, e eu fico muito feliz com isso, né? Como tudo isso vai tecendo, né, a vida da gente. Quando me perguntam relacionado à questão do LGBTQIA+, Márcia, como que você vê isso? Como que você sente? Horas, eu digo sempre para os meus parentes, as minhas parentas, assuma. Se você já resiste como mulher ou como homem, indígena, resista
triplicamente, porque é mais uma resistência que se soma à sua resistência. E assuma o seu ser, assuma a sua sexualidade, assuma a forma de amar que você escolheu. E eles depois dizem: olha, minha parenta, muito obrigada pelo fortalecimento que eu recebi, pela energia que eu recebi, porque é isso. É isso. As pessoas têm que aprender a respeitar o outro, a decisão que o outro tomou para sua vida, o que o outro sente, o que o outro quer. Então, esses homens, várias faces de homens, é que eu venho me tecendo, vem trabalhando o meu ser, vem transformando o meu ser pessoa, vem me ensinando muita coisa. E eu tenho um filho homem, né, um menino. Carlinhos veio com TDAH também, mas é o TEA, que é a síndrome do autismo. Eu venho conversando com ele, né? Sempre eu venho construindo isso nele, eu venho fazendo com que o meu filho cresça com esses vários olhares, que ele não tenha só um olhar bitolado, que ele não se torne uma pessoa fechada, mas uma pessoa aberta para os vários olhares, para a aceitação, para esse aprender com os outros, entendendo as diferenças, compreendendo quem ele é no mundo e se aceitando como ele é no mundo, né? Tanto é que o dia desse ele me disse assim: hoje, mamãe, eu fiquei com pena do professor, né? Por quê? Porque ele ficou com pena de mim, porque eu não sei ler nem escrever direito. Eu disse: mas por quê? Porque ele soube que eu sou autismo, mamãe. Então a gente riu junto, né? Para você ver o tanto que ele compreende o autismo nele, né? Que ele não se vê como coitadinho. Ele não quer que as pessoas o vejam como coitadinho, né? Ele quer que as pessoas o vejam como ele é. Fico muito feliz que meu filho tenha essa mente aberta para o autismo, para a forma como ele vê e sente o mundo ao seu redor. O próprio Carlinhos me ensina todo dia aqui em casa a ser melhor. Meu marido é uma pessoa que partilha muito. Se precisar ir para a cozinha, ele vai. Se precisar fazer um café da manhã, ele faz. Vai arrumar uma casa, me ajudar. Então, eu acho que isso é legal, sabe? Essas construções, como a gente vai fazendo, como a gente vai conversando, como a gente vai convivendo. Então, para mim, essa alma masculina envolve tudo isso. Márcia, uma vez meu pai me levou tomar banho no rio enquanto pescava. E eu era criança, eu tinha menos de 7 anos, e ele me colocou no barranco. E ficou lá atando a sua tarrafa, né? Eu lembro, assim, que criança, eu vinha deslizando pelo barranco, tipo em câmera lenta, né? E tentava me segurar, mas ia deslizando sem gritar. Eu não sei por que eu não pedi ajuda do meu pai ou o quê. E aí eu caí no lago. E comecei a me debater, tipo, sem gritar nem nada. Eu tava me afogando. E aí meu pai viu, óbvio, saiu correndo, deixou a tarrafa de lado e me tirou e me salvou, enfim, né? Isso porque meu pai me levava para os lagos, me levava para a floresta. Ele levava eu e meus irmãos, assim, caçar, pescar, desde cedo, né? E aí eu lembro que essa cena do rápido afogamento me deixou traumatizada. E quando você falou assim, eu só nado onde os meus pés alcançam... Falei, nossa, somos nós, né? Porque eles procuram, não, todo indígena sabe nadar. Poxa, amigos, não sabe, eu queria saber, mas não sei. E aí eu lembrei muito que a gente tem uma história de trauma aí de nadar, mas a gente pode ir no mar e ficar na parte rasa, amiga, vamos fazer isso, que é maravilhoso. E eu queria que vocês respondessem o nosso convidado do episódio 7, mais uma vez participando aqui desse episódio especial. Marcelino Freire mandou uma pergunta para vocês. Olá, Júlio do Rico, Márcia Cambeba, como é que vocês estão? Marcelino Freire aqui falando. Eu tenho uma pergunta para vocês duas. O que é que vocês acham da Semana de Arte Moderna? 100 anos da Semana de Arte Moderna neste ano de 2022. E da antropofagia, o que é que vocês acham? Somos todos e todas mesmo canibais? Aguardo a resposta de vocês. Um beijo grande, fiquem bem. Pergunta fácil, rápida. Como é que vocês vão responder isso de forma sucinta? Um beijo, Marcelino. Marcelino, vou pegar a tua pergunta, criatura, e vou jogar de uma outra forma. A gente faz antropofagia assim, sabe? Nós temos que fazer uma antropofagia de trazer as pessoas para um olhar diferenciado sobre as coisas, né? Então, hoje nós fazemos uma nova antropofagia, no sentido de quando a gente leva as informações, pega aquilo lá, né, aquelas coisas que são doídas, devolve de uma outra forma, né? Eu acho que todo dia a gente faz uma antropofagia, né? A antropofagia, ela tá aí. A antropofagia não é só o que os nossos parentes tupinambá faziam, né? De cozinhar numa panela, ou de assar e de comer a carne. Porque até para fazer isso tinha um ritual.
Eles não comiam qualquer pessoa, eles não comiam de qualquer jeito. Então, o Cambeba, ele não era antropófago. Por isso, uma das literaturas que eu já li vai dizer que o fato de ele remodelar o crânio, que é o processo de achatamento do crânio, era justamente para dizer que ele não era antropófago. Então, que ele não comia carne humana, que ele não era antropófago. Mas a gente é antropófago, sim. Faz isso de uma outra forma. Mas a gente comete essas antropofagias, né? E de várias maneiras. Mas eu gostei da provocação do Marcelino, tem que ser ele. E é muito isso, Marcelino. Acho que a gente continua fazendo sim, todo dia. Você, Julia, eu vi um podcast que você participou, que você trouxe uma perspectiva sobre a questão da Semana de Arte Moderna, do movimento modernista, que me abriu a cabeça, assim. A Márcia, ela explicou muito bem a diferença, né, entre canibalismo e antropofagia. A antropofagia, ela é ritualística e ela pretende absorver a força daquele corpo, né? Tipo, se a força está no braço, na cabeça, se ele é inteligente, enfim. E o canibalismo é esse ato de comer carne, assim, desenfreada. E a literatura cronista, a literatura viajante, dos viajantes, né? Principalmente na figura do Hans Staden, ela descreveu a antropofagia como se fosse um ato de canibalismo. E isso foi retomado como sinônimo de canibalismo pela literatura, né? A gente vai ver isso no século XIX, com o José de Alencar. Tem uma cena, assim, que o forte, né, do Dom Antônio de Maria está sendo atacado pelos aimorés. E aí os bandeirantes, olha só a sacanagem, né? Os bandeirantes com medo dos... mas era de dar uma bofetada na cara, né, desses bandeirantes, dizendo assim, né? Esses selvagens, né? Esses canibais, eles vão vir nos comer, tipo, sabe? Como se os aimoré avançassem sobre ele e fossem, sei lá, tipo, colocar eles como um frango aberto, né? Assim, um frango assado, né? E comer, assim, que nem loucos, assim, de barbárie, né? De selvageria. E aí isso é retomado pelo movimento modernista no Manifesto da Antropofagia de modo simbólico. Isso também é retomado por Mário de Andrade. Nos princípios do modernismo está a antropofagia, né? Tanto que o Manifesto Antropófago tem esse princípio de forma simbólica e estética, absorver as outras, deglutir, né? Devorar as outras culturas e absorver o que tem de melhor para o resultado ser, então... esse nacionalismo brasileiro, essa identidade brasileira, isso que seria a expressão da inteligência nacional. Isso vai aparecer nas obras do Mário de Andrade, vai aparecer nas obras do Oswald de Andrade, vai aparecer na arte da Tarsila do Amaral, com a obra Abaporu. Abaporu é homem que come gente, né? Então a gente está vendo aí na literatura, no registro, no livro e nas artes visuais toda uma construção em cima desse conceito. O que a gente não vê em relação à antropofagia, né? A gente não vê como um elemento estético quando a gente fala dos povos originários. A antropofagia é um elemento de desumanização e que foi utilizada como argumento pela colonização, pelos jesuítas, pelos projetos de Estado, como uma retórica para dizimar os povos, para extinguir os povos originários, para salvá-los, né, desse mundo primitivo, desse mundo pré-moderno, desse mundo que precisaria evoluir. Da mesma forma, né, como a antropofagia, a preguiça, que são tematizados pelo modernismo, pelos autores modernistas, servem como princípio estético na literatura brasileira, mas quando eles, de fato, vão se referir aos povos indígenas, eles são princípios desumanizantes, né? E esses princípios, eles têm consequências reais sobre os nossos corpos e sobre a nossa existência. A feiura, como elemento estético, é aceitável na literatura brasileira, mas ninguém quer se relacionar com um homem e uma mulher indígena porque eles são feios. E não apresentam, tipo, esse padrão que a beleza, que essa estética branca invoca. A antropofagia, né? É lindo, maravilhoso, vamos devorar a cultura. Quando se trata dos povos indígenas, ela é meu Deus, que absurdo, que barbárie, né? Como que povos podem existir? Então é um ato assim muito pesado. Talvez agora,
nesse centenário de 22, a gente está conseguindo ver o que a Márcia falou ali, né? Tipo, da antropofagia está relacionada com os povos indígenas e vista como elemento estético, que abre, então, essa porta, uma janela, talvez, não uma porta, né? Essa janela para a gente discutir o que era antropofagia, né? Como que os nossos povos tratam essa questão hoje em dia. Eu vejo muito o Kazé Tupinambá, o Denilson Baniwa falar. Então, o Denilson Baniwa até fala, né, que ele é um artista antropófago. Aí eu vi isso no material didático e fui perguntada para ele, assim, Denilson, você se vê como um artista antropófago? Ele, sim, porque o nosso povo era antropófago, né? Se esse princípio é utilizado para nos desumanizar, e foi amplamente assim trabalhado na literatura brasileira, agora eles estão reavendo esse princípio que era desumanizante e era um tabu, não se podia nem se falar, né, antigamente, para agora discutir isso na arte. E eles, quer saber? Então eu sou um artista antropófago e quero fazer essa discussão, né, desde nós indígenas pegando essas ferramentas que são consideradas do branco para poder defender a nossa arte, defender o nosso povo, defender o nosso território, né? É uma antropofagia que a gente tem estudado agora com o Kazé, com esses manifestos e com essas artes que têm aparecido. É isso, assim, eu acho que o centenário de 22, Marcelino, e a antropofagia, ela tem esse lugar, né? Ela está nesse lugar que, como intelectuais indígenas, como pesquisadores indígenas, a gente tem discutido as consequências reais sobre os povos originários, né? Que são essas imagens que vivem ainda hoje. E visto também essa outra arte, né, que tem sido construída, o que a gente tem discutido sobre o modernismo, o que ele fala sobre nós. A gente está pensando em apropriação, a gente está pensando em folclore, a gente está pensando em uma produção indígena que dialogue com esse tempo em que nós existíamos, né? Nós existimos em 1922, nós existimos em 2022, e pensar assim como que a gente pode aqui fortalecer a nossa luta na arte, na literatura, na música. É isso, assim, a gente fez um ajuri de Macunaímã, dia 19, no Museu da Língua Portuguesa, para mostrar que diferentes indígenas estavam ali discutindo e afirmando o Macunaímã como uma entidade, né, como uma espiritualidade do povo Macuxi, do povo Apixana. E a gente tem discutido assim esse ano, que é um ano assim que tem movimentado a cultura, né, tanto com o centenário quanto com o descobrimento. Inclusive o museu do Ipiranga, ele está fechado, né, para reforma, e simbolicamente ele vai abrir dia 7 de setembro, tipo, que é uma data, né, histórica, um momento histórico para o Brasil dos 200 anos. E a gente se pergunta, e a nossa presença, né, tipo, nessa celebração dos 200 anos? Será que vão mais uma vez esquecer os povos indígenas, né, como eles têm esquecido nesses capítulos de história, nesses capítulos de arte? Cá entre nós, eu queria saber de vocês o que os homens, ou aqueles que se identificam como homens, podem fazer para reconstruir o Brasil. Acredito que pensar essa mudança de postura, essa mudança espiritual, né? Se equilibrar mais, se encontrar mais consigo mesmo, se equilibrar utilizando a própria natureza, se encontrando como natureza, sendo natureza. Acho que tudo parte de um equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, energético, para que a gente consiga ter esse olhar amplo e diverso sobre tudo e todos, né? Eu ainda acredito que humanizar-se é possível. Cada vez mais a gente procurar essa humanização dentro de nós e conseguir dialogar com respeito, com amorosidade, com sororidade, trazer para a nossa convivência todas essas energias boas que a gente pode canalizar e assim apresentar para as pessoas que estão ao nosso redor. E não há transformação no outro que não passe pela nossa transformação primeiro, né? Eu não consigo transformar o outro, procurar mudar o outro, querer que o outro mude, se dentro de mim eu continuo a mesma pessoa, do mesmo jeito, mesmos preconceitos, os mesmos racismos, e fazendo o que todo mundo faz. A gente é chamado a ser diferente, a procurar essa mudança e começar dentro de nós. E você, Julie? Ai, as palavras da Márcia foram lindas, assim. Eu acredito que os homens precisam se responsabilizar mais
Enquanto povos indígenas, né, que busca dialogar com o Brasil sobre a nossa existência, sobre as nossas lutas, a gente está muito alinhado e às vezes nem conversa sobre isso, né? Alguns livros didáticos, eles trazem desse ponto da aculturação para falar da existência indígena. A gente está numa relação assimétrica, a gente não troca culturas e a gente não é... Na outra cultura não nos engole assim e a gente vai, tá tudo bem, é pacífico. Não, a história indígena, ela é marcada por uma tentativa violenta de apagar as nossas existências, as nossas identidades, os nossos corpos, né? É preciso estudar, eu acho que preciso ter consciência, sabe, da história. Os homens precisam saber que eles, né, historicamente, eles estiveram no poder, eles têm privilégios, que a misoginia no Brasil ela é muito forte, ainda muito forte. Aí você pensa assim numa questão racial, né? E de como esse machismo vai operando sobre mulheres indígenas, sobre homens indígenas. Eu acho que os homens precisam estudar sobre o feminismo, estudar sobre lutas antirracistas. Os homens precisam estudar, inclusive, sobre as suas próprias masculinidades. E eu acredito que ouvir o outro é sempre muito importante para se reconhecer, né? Eu tenho aprendido um pouco mais sobre isso. E eu penso assim que essa responsabilização, ela não é aquele lugar tipo de, vou castrar a existência. Pelo contrário, eu penso muito na Grada Quilomba quando ela diz, né, que essa responsabilização, ela leva à ação. Então a pessoa toma consciência, entende quais processos ela não pode mais repetir e passa a agir em favor tipo, de mulheres, em favor de grupos que são marginalizados, que são violentados. Eu nunca acredito assim, que o homem vai ter a sua existência ferida nesse mundo que a gente vive, nesse mundo moderno, né? Talvez no outro regime. Então, essa responsabilização ela é muito urgente para que os homens possam estar na nossa luta. Porque essa luta, ela é uma luta por bem coletivo. Como o Duncan falou, assim, o número de violência tem aumentado, cara, mas era para ter diminuído, né? E a pandemia mostrou, assim, como os homens, eles têm muito problema de convivência, como isso potencializou a violência contra as mulheres, né? E estudar e lutar, falar abertamente contra essas micro e macro violências que existem, ela é muito importante. E aliar-se, né, a todas essas lutas, eu acho que também é responsabilidade dos homens. Ai, que bom esse incômodo que a conversa de vocês traz, porque a gente acredita que se debater esses temas todos, não gerar um mínimo de incômodo, que possa gerar movimento, que possa gerar estudo, que possa gerar busca, não faz sentido o que a gente está fazendo aqui. Escuta aqui. Dicas, por favor. De livro, leiam mulheres indígenas, leiam homens indígenas, leiam literatura indígena, leiam Daniel Munduruku, tem a Júlia do Rico, tem a Eliane Potiguara, tem a Aurita Tabajara, Cristina Wapchana, tem tanta gente boa, o Ailton Krenak, Davi Copenaua, enfim. Leiam literatura indígena para que vocês também possam ter como dialogar com esse universo indígena também, a gente possa criar, interligar mundos, né? Filmes, tem vários filmes aí, documentários, Daniel tem o seu canal de YouTube, a Júlia tem canal de YouTube, tem muita coisa no YouTube se você procurar, tem indígenas compondo músicas, artistas cantando, tem Joana Ticuna cantando, tem Jean Pancararu cantando, tem clipe meu também por lá, tem muita coisa aí que a gente está fazendo, e no Instagram dos indígenas tem muitas coisas aí que estão produzindo, a própria Júlia produz muita coisa aí no Instagram dela, o Daniel, outro, que está aí hoje, está na política, né? Está na sua campanha política aí, mas está produzindo sempre, não deixa de produzir. Tem sim material para você usar em sala de aula. Deixa eu dar minha indicação de filme e aí minha indicação de livros. Eu li recentemente um livro chamado Indígenas de Férias, que é uma tradução do Thomas King, que veio para o Brasil. Eu acho que ele está em vias de publicação e eu quero muito indicar esse livro porque tem um imaginário, né, de que o indígena é preguiçoso, que ele não trabalha e que, por tabela, ele não tira férias, né? E aí o Thomas King traz esse livro para mostrar que os indígenas têm direito a férias, inclusive na Europa, e pensam a vida, né, a partir da sua identidade, da sua existência. E eu acho assim que as imagens são lindas. É um livro muito gostoso de ler, deve estar disponível já pelos próximos dias também. E tem um filme que eu fico muito emocionada toda vez que eu assisto, que é o filme O Abraço da Serpente.
E tem uma cena, assim, no Abraço da Serpente que eu acho muito poderoso. É um homem indígena que está acompanhado, hipoteticamente, do Theodor Koch-Grünberg, que está viajando lá pelo Alto Rio Negro. E aí eles chegam numa comunidade e os indígenas da aldeia pegam a bússola e não querem devolver. E aí esse Theodor fictício, né, fala assim, pegue a bússola, eles não querem me devolver, pegue a bússola. Aí o cara pergunta, por que você quer a bússola de volta? Aí ele diz assim, porque se os indígenas ficarem com a bússola, eles não vão saber mais se orientar pelas estrelas. E aí o indígena replica, né, dizendo assim, é coisa de branco não compartilhar o conhecimento, né? Para dizer assim que os conhecimentos, eles têm que ser compartilhados e a gente não tá naquele lugar de, vamos, como a Márcia falou, ser aculturado se a gente aprender. Pelo contrário, a gente vai aprender mais, cada vez mais. E esse filme, para mim, ele é uma produção da Colômbia, né? E eu acho ele um filme muito poderoso. Além desses autores que eu citei, a gente tem 60 autores, cerca mais, eu acho, até já, de 60 autores indígenas no Brasil, e a gente tem umas produções audiovisuais incríveis. Eu conheço uma página que é o Cine Curumim, que eles fazem festival. Ele traz assim vários documentários, vários filmes de diferentes povos, né, de diferentes realidades, para o Brasil perceber que os povos indígenas não são homogêneos. E também tem uma iniciativa chamada Tela Indígena, que é uma iniciativa dos estudantes da URGS, e eles trazem esses filmes, né, produções audiovisuais, e trazem também os diretores e os atores, e a gente vai conhecendo um pouco mais assim, desse universo audiovisual no Brasil. E eu também queria trazer algumas dicas, como o documentário A Última Floresta, que está disponível na Netflix, que tem roteiro do Luiz Bolognese e do Davi Kopenawa Yanomami, e que fala um pouco da luta do povo Yanomami, que está no Brasil há mais de 1000 anos e que luta ainda hoje, por exemplo, lutas como contra 10.000 garimpeiros ilegais que invadiram o local em 2020, derrubando a floresta, envenenando os rios, espalhando a Covid e outras doenças entre os indígenas. O filme é sensacional, é curto, tem 74 minutos apenas, e ganhou vários prêmios, como melhor documentário em Berlim, melhor documentário em Montreal, e também conquistou o prêmio no festival na Coreia do Sul, em Barcelona e em vários outros festivais. É imperdível. E também queria indicar uma série que está fazendo muito barulho na internet, não é à toa, não só pela qualidade, mas pela coragem com que aborda vários temas. É a série Euforia, que está na 2ª temporada, criada pelo Sam Levinson. Essa série que, depois de uma temporada, 2 episódios especiais produzidos durante a pandemia, chega a essa 2ª temporada ainda com mais polêmica, com personagens mais complexos, cheios de camadas, abordando não só a questão da protagonista, na dificuldade na luta contra as drogas, esse vício danoso não só para aquela pessoa que é acometida por esse vício, mas também para os familiares, os amigos e todo mundo que está no entorno. É uma série que retrata jovens de uma escola, é protagonizada por jovens, mas ela não é recomendada para menores de 18 anos por conta da violência e de toda a dramaticidade com que trata de temas muito angustiantes, mas é fundamental para a gente entender um pouco o retrato de uma juventude e suas questões. E uma dica um pouco mais leve, mais poética, é o filme Sempre em Frente, protagonizado por ninguém menos que o Joaquim Fênix, que volta às telas como um tio, que é um jornalista que precisa cuidar do seu jovem sobrinho, e juntos embarcam por uma viagem pelos Estados Unidos, entrevistando crianças, que são depoimentos reais que estão ali no filme, sobre o que eles pensam do futuro, dos adultos e de uma série de outras questões do nosso tempo. E a gente vai vendo esses dois estabelecendo uma relação tardia, mas muito transformadora. A fotografia é linda, a história é delicada e profundamente comovente sobre as conexões entre adultos e crianças e o quanto essa relação pode trazer aprendizados profundos para cada um deles. E como a gente tem trazido vários filmes indicados ao Oscar desse ano, eu queria trazer um que também retrata o universo da masculinidade por uma via muito saborosa, deliciosa, que é o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, que é o diretor. Para quem não está sabendo o nome, é um diretor de Magnolia, Sangue Negro, Boogie Nights, filmes incríveis. Dessa vez ele traz a história da Alana Kane e do Gary Valentine. Eles vão crescendo, correndo, se apaixonando no Vale de São Francisco nos anos 70. Os dois iniciam vários negócios, flertam, fingem que não se importam um com o outro e se apaixonam, obviamente,
nessa jornada aí entre aproximações e afastamentos. E um detalhe é que ela tem 25 e ele tem 15 anos, mas tudo isso de uma forma muito poética, com participações especiais de incríveis atores, e a gente vai percebendo ali toda a insegurança, todos os medos da juventude nessa fase tão complexa e, ao mesmo tempo, tão saborosa de perceber a vida. E para quem gosta e acompanha as dicas do Escuta Aqui e sempre consegue perceber nas nossas dicas um espectro das masculinidades por meio de filmes, livros, documentários, eu convido também você a acompanhar o podcast Cinema Etc., na qual eu estou fazendo parte recentemente ao lado da Fernanda Ribeiro, da Carolina Braga e do Rodrigo James, que está disponível em várias plataformas de podcast. Lá a gente fala sobre séries e filmes e sobre como esses produtos audiovisuais que estão tão presentes nas nossas vidas impactam as nossas memórias, os nossos afetos e também nos acompanham no nosso dia a dia. Vai lá, podcast Cinema Etc. no Instagram ou em sua plataforma de podcast preferida. Julie, como é que faz para te achar nas redes? Queria que você falasse do perfil. E Márcia também, como é que a gente acha vocês nas redes? Vocês me acham no Instagram como Dorrico Julie e também convido vocês a conhecerem o Leia Mulheres Indígenas, onde a gente indica obras de autoria feminina, né, e autoras. E o canal Literatura Indígena Contemporânea. Inclusive, Márcia está aí nesse canal. Ela falou sobre a obra Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta, Comissa Genó, que eu amo, o Comissa Genó. E ela falou também sobre Saberes da Floresta, que é lindo, gente. Ah, gente, edições maravilhosas. Super recomendo aí. E você, Márcia, como é que te acha nas redes? Eu também estou no Instagram, é Márcia Cambeba, com K de quilo, né? Tem o YouTube, tem Facebook, tá? Então tem esses canais aí onde a gente procura também compartilhar muita coisa, porque eu sei que muitos que procuram a minha página são pesquisadores, são estudantes, são alunos de graduação ou de ensino fundamental a médio, então tem que estar produzindo algum material que venha trazer cabedal de conhecimento, o pouco que a gente sabe ser partilhado. Assim como vocês foram indicadas pelo Daniel Munduruku e pelo Marcelino Freire, eu queria saber quem vocês gostariam de ver aqui no Masculina e por quê. Queria muito ver a Aurita Tabajara, trazendo aquele cordel lindo que ela traz, que ela faz. A Aurita é uma das primeiras cordelistas, não sei se tem antes dela alguma outra que veio, mas ela é uma mulher muito atuante na parte de cordel. Tem seu livro já divulgado no Brasil, já foi para o exterior, seu material, né? Eu fico muito feliz de ver o tanto que, do tempo que eu conheço a Aurita para cá, o tanto que a literatura dela ganhou uma proporção muito grande e eu fico muito feliz quando eu vejo as parentas, sabe, as asas se abrindo e o voo crescendo cada vez mais. Então isso é gratificante porque ela vai levar o povo tabajara, ela leva com ela o povo tabajara, né? Então, eu gostaria muito de ver a Aurita com seu cordel lindo aqui, falando também. E você, Julie? Mas eu queria indicar uma parenta que está começando agora, diferente da Aurita, que inclusive acompanha os primeiros encontros dos escritores indígenas. A parenta Joselita Raposo é uma parenta que ganhou o último prêmio, que foi o prêmio Tamoios Finilige de Novos Escritores Indígenas. E ela é uma excelente contadora de história. A gente teve um encontro e foi muito gostoso assim, escutar um pouco sobre ela e mais sobre o povo macuxi. Então, a Joselita Raposo é a minha indicação. Eu espero que ela venha aqui no Alma Masculina e fale um pouco sobre a sua literatura, que é a literatura macuxi, mas seus processos criativos, e fale um pouco mais sobre nós também. Queridas, muitíssimo obrigado por compartilhar um conhecimento ancestral, poderoso e, sobretudo, e junto a tudo isso que vocês trouxeram, que a gente possa ter ouvido ao longo dessas duas partes da conversa a palavra parente como um sinal de afeto, como um reconhecimento de que a gente tem mais similaridades do que diferenças, e que as nossas diferenças possam ser pontos de encontro e crescimento e não de preconceito e violência. Muito obrigada. A gratidão imensa. Chito Manito. Gratidão. E Quieto Camutune. Gostaria de agradecer muitíssimo às nossas convidadas e convidado, Julie Dorrico, Márcia Waina Cambeba e
Christian Dunker, e também a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Gostaria de agradecer também a Julie do Rico, Márcia Waina Cambeba e Christian Dunker, e também a participação de Daniel Munduruku e Marcelino Freire. Mais uma Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, @Vitor Vieira Fotografia, Glaura Santos, @Glaura Santos e Soraya Azevedo, @Alves de Azevedo Soraya, na colaboração, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se e até o próximo encontro.